É para observar. Observar, aceitar a existência e deixar ela aí, não ficar cozinhando, né? Remoendo. Porque a maioria dos nossos problemas e do sofrimento é porque vem o sentimento e a pessoa fica cultivando. Cultiva a raiva, cultiva a tristeza, cultiva tudo. Em vez de ver, observar e deixar aí, não, fica cultivando. E é isso que traz sofrimento. É o apego à ideia, ao sentir. O sentir é uma ferramenta, é um instrumento do corpo que é o nosso objeto de investigação, né? Sem o corpo não tem como investigar. Sem a mente não tem como investigar, não tem como se autoconscientizar de si. Né? Não tem nada de errado nem com sentidos, nem com o corpo. É o foco, é a importância que nós damos a ele por causa do prazer e por causa da dor, é que os problemas acontecem. Vamos fechar os microfones, gente, por favor. Deixa eu ver aqui, qual que é o microfone aberto. Achei. Então é isso. Alguma questão, gente, sobre isso? E isso, é igual como eu disse, não é só a raiva, né? É qualquer sentimento, qualquer emoção. Tudo o que acontece, todo o nosso sentir, aponta para quem nós verdadeiramente somos. Porque nós observando o ego, nós percebemos aquele que é imutável. Percebemos a presença por trás de tudo o que acontece. É o observador observando o acontecer. Até que ele se funde, né? Ele se vê como observado, se funde. E aí acontece a plena aceitação de tudo é como deve ser. Está tudo certo. Acabam os questionamentos. Não tem mais conflito. Isso é paz. É o abrir mão, né? Quando a gente abre mão desse sentir, né? Ele vem, você observa e deixa aí. Não tem mais resistência. Não tem mais apego. Aí só acontece o alívio, né? Quando você percebe, observa a raiva e deixa ela ir, é só alívio. Quando você observa a tristeza vir, chegar, você acolhe, aceita, você observa e vê quem está sentindo a tristeza, vê o apego que gerou isso, você abre mão,
É só alívio. É a compreensão do que é, compreensão e constatação, porque as dúvidas terminam aí. Como eu disse, não existem mais questionamentos. Aquela busca, né, entre parênteses, que é um impulso natural do ser para se entender, para entender a vida, entender o que é, ela começa com um questionamento, né? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que é que eu estou fazendo aqui? E esse questionamento acaba o questionamento, acaba a dúvida, porque tudo é como deve ser, está tudo certo. Acontece a confiança plena no todo, a fusão acontece. Acaba todo o desejo de realizar alguma coisa, de ser alguém, de provar alguma coisa, de conquistar algo. Pode parecer alienação, mas não é. É paz, é fé. Você segue apenas o coração. Você entende e sente que sempre foi realizado. Não vai ter mais um fazer no sentido de satisfazer a pessoa. Vai apenas ter o fazer como instrumento da presença. Um fazer sem expectativa, sem intenção, apenas amando o que se faz. Amando, servindo, agindo sem agir. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas como que é fazer sem fazer? É fazer sem intenção, é fazer por amor, sem esperar nada. Isso é fazer sem fazer. Você não age mais como pessoa. Você deixa que Deus, que a presença, atue através de você. Você sente o amor vibrando no seu ser e em tudo que existe, em todas as criaturas, em toda a natureza, em todo o universo. O Rodrigo está dizendo aqui, sim, às vezes sinto uma extrema ironia, estou sendo sarcástico e isso me traz uma satisfação seguida de uma culpa. Uma censura muito forte vem o lado da rigidez. E quando observo, de repente acho engraçado, mas isso precisa terminar. Uhum, entendi.
às vezes o sarcasmo é só uma brincadeira, não é verdade? Sem querer machucar. Eu não sei se sarcástico é só quando a pessoa quer machucar o outro, assim, ironicamente. Será que é? Ou pode ser um sarcasmo só de brincadeira, não é verdade? Sem a intenção de machucar. Apenas por brincar, né? Aí é uma questão de observação. Poderia ser um humor assim um pouco exagerado. Sim, pode ser, né? Eu conheço algumas pessoas sarcásticas, mas que não machucam ninguém. Apenas é uma brincadeira, né? Pode ser que conforme aquela pessoa, a pessoa que ela está brincando, aquela pessoa vai se sentir magoada, né, de alguma forma. Aí é uma questão do ego, né, do outro também, né? E aí é a questão de observar, né? É uma questão de observação. Às vezes é um fio tênue, é um fiozinho. Precisa ter um cuidado na ironia e sarcasmo. Eu sou um pouco assim. Então precisa tomar um cuidado para que é um fio tênue mesmo. Certo, Maria, é isso mesmo. É isso aí, a questão mesmo de observar, né, para ver, né, o que isso, de onde está surgindo esse sarcasmo, né? Esse sarcasmo, às vezes, está apontando alguma coisa também, né? A ironia, às vezes, aponta muitas coisas, né? Então, vamos estar sempre observando, né? Quando a gente se observa, a gente acaba chegando na raiz, né? Mas não se culpem, né? Não julguem, apenas se observem, né? E aquilo que vem de uma base ilusória, né, que é uma projeção em cima de alguma aversão, de algum desejo, né? Para não se identificar mais com aquilo, né? Alguém quer falar, gente? Como é que eu ponho aqui? Mônica. Oi, Mônica, pode falar. Ô, Mária, ainda com relação à raiva que você está me falando, Ah, quero te perguntar, por exemplo, assim, uma pessoa que não tem muito ainda a prática do observar, certo, porque eu falo, observar, ver acontecendo, não reprimir e deixar ir como chegou, deixar ir. certo. Porque ainda não tem essa prática do observar, Hum. quando acontece um momento, assim, da raiva que chega, o que que a pessoa pode fazer para poder sair melhor da situação, deixar a raiva ir embora sem ter muito, sem ter estrago, vamos dizer assim. Complicado isso, né? Porque a única coisa que a gente pode dizer, né, orientar é isso, se observe, né? Eu poderia falar assim, conta até 10, né? Porque a sabedoria popular é sábia mesmo, né? Respira fundo, não se deixa levar, não se deixa levar. Observa, não se deixa levar. Respira, observa. Não precisa ter entendimento. Não precisa ter um entendimento pleno, mas se observa, né? Para um pouco, respira fundo. É o que pode ser feito a princípio, né? Mas o ideal é estar se observando, né?
E todo mundo se observa, querendo ou não. Porque isso faz parte do nosso próprio ser, a observação. Todos nós nos observamos. Mesmo aqueles que ainda dormem, eles estão se observando. Eles ainda são inconscientes, né? Mas estão observando. Porque é através desse processo que ele vai acordando, que ele vai se conscientizando. Todo o ser, toda a pessoa, vamos chamar de pessoa, é um observador. Todos somos observadores. Mesmo os que ainda são inconscientes, mesmo aqueles que ainda dormem. Todos, de alguma forma, estão no processo de despertar. Por isso, não podemos julgar ninguém. Quando nós dizemos que somos um, verdadeiramente um. Se uns estão acordados e outros dormindo, faz parte do processo. Faz parte dessa unidade. Então, aquele que já tem um pouco mais de consciência, né, de conhecimento, ele pode apontar para aquele ainda, fala assim, ó, respira fundo. É uma opção. Quando ele respirar, ele vai observar. Ele observa a raiva chegando, consumindo, né? Porque a raiva consome a pessoa. A gente fala assim, a pessoa ficou doente de raiva. Não é? Quer falar, Celso? Pode falar. Então, nós estamos falando da raiva. Tem também a ira e o ódio, e agora você colocando aí a ira ou o ódio podem afetar muito mais esse acabar, que você disse que é um acabar assim, de eu ficar chateado e triste ou revoltada com alguma coisa e logo passa. Né? A ira já é um passo mais além, eu acho, assim, no entendimento. E o ódio é uma palavra que eu nem gosto de citar. Né? Só colocar isso para... Sim, é o sentimento que vai se ampliando, né? Eu falei de ficar cozinhando, né? E de ficar projetando toda a sua insatisfação no outro ou em alguma circunstância, né? Aí é como se colocasse tudo daquele bode expiatório, né? Em algo, porque aí ela projeta toda a insatisfação dela naquilo ali, naquela pessoa ou naquela circunstância, né? Vocês sabem o que significa bode expiatório? É bom saber. O bode expiatório é usado lá na Judéia. Eles pegam um bode, amarram um monte de... Tudo aquilo que você quer mandar embora, né? Todos os seus pecados, você amarra no bode e manda o bode para o deserto. Solta o bode no deserto. Esse é o bode expiatório, ele vai expiar os pecados. Então, geralmente numa família, sempre tem um bode expiatório. Todo mundo coloca a culpa naquela pessoa ali. Geralmente é o mais fraco, ou então é aquele que se deixa levar por sentimentos desse ou daquele, né? Tem sempre um bode expiatório. Ou num círculo de amizade, ou no trabalho. Tem sempre um bode expiatório. Que é aquela simbologia da raiva ali. As pessoas colocam toda a sua insatisfação em algo ou em alguém.
E ficam cozinhando aquilo ali, né? Sem a observação profunda, né? Porque ele, no fundo, ele sabe que ele está errado. É errado no sentido de que ele está cozinhando aquilo ali. Todo mundo tem o senso de harmonia e desarmonia. Por mais primário que seja, a pessoa tem o senso. A não ser que ela tenha algum problema realmente, né, ou psicológico, ou físico, né, que seja que não tenha um funcionamento cerebral adequado, né? Mas se ela tiver um cérebro, né, que abrigue a mente dela de uma forma harmoniosa, que ela possa raciocinar, né, ela vai saber realmente discernir aquilo que traz harmonia para ela e que traz desarmonia, através do sofrimento. Ela começa a sofrer por causa dessas ideias, por causa dos vícios, né, também, os vícios de pensamento e de comportamento. Todo ser é capaz de se enxergar, todo, todo. Então, a questão é a observação, mas com profundidade. Com profundidade, com amorosidade, né? Se observando, sendo gentil consigo mesmo, sem se julgar, sem se culpar, se aceitando, aceitando a si mesmo, aceitando o outro, aceitando o processo do outro que ainda não se enxerga, o outro ainda está no processo mais lento, né? Ou ainda precisa passar por certas coisas para poder se enxergar. Então, vamos ter, né, compreensão de que o outro tem o processo dele. Todos nós temos o nosso, cada um de nós, o nosso processo. A palavra-chave, eu sempre repito, é aceitação. Aceitação de si, aceitação do outro, aceitação da vida. Isso vem com o quê? Com abrir mão. Abrir mão das suas convicções. Tudo que é convicção é rígido, né? Tudo que é convicção é rígido. Pessoa convicta é aquela que é rígida, não tem flexibilidade. Sejamos flexíveis, né? Como o bambu, né? Que verga para lá e para cá, né? Vamos observar. Se tiver que voltar atrás, a gente volta atrás, né? Se tiver que assumir que estava errado, né? Que se enganou. Vamos ser flexíveis. A gente muda todo dia. A gente aprende todo dia. A gente se enxerga todo dia. Toda hora, todo instante. No fundo, a consciência é sempre a mesma. É pura
imutável. Mas esse ego, né, que nós geramos, né, ele está aí, flutuando, para lá e para cá, né? E a gente observando toda essa história aí acontecendo. Até a compreensão plena acontecer. Quando se abre mão totalmente da pessoa. Aí eu já ouvi falar também, né, que é bom conviver com o ego. Gente, o ego são ideias baseadas nos condicionamentos dos conceitos. Ele é fruto da mente. A mente é a mãe do ego. Mas a mente é o quê, afinal de contas? A mente não é consciência também? Tudo é consciência. Então, o ego, né, a construção do ego, faz parte desse processo de autoconscientização. É a consciência se conhecendo, se conscientizando de si mesmo, um paradoxo doido, mas que é isso mesmo, e está tudo certo. É um jogo, a lila. Deus brincando com Ele mesmo, através de nós. E vamos brincando. Por isso nós não devemos ser tão rígidos, nem conosco, nem com os outros, porque se é um jogo, se é uma brincadeira, para que a rigidez? Para que o julgamento? Quando a gente abre mão dessas verdades relativas, né, dessas ideias, todos os conflitos vão se extinguindo. Porque todo conflito surge dessas ideias, todos. O Rodrigo está colocando aqui. Se somos nós que atraímos nossas relações, então tudo que a gente se opõe surge em nossas vidas. Por outro lado, se só atrairmos o que nos agrada, fica tudo monótono, nada novo se cria. Sim. E o universo, como é pura graça, né? Ele cuida de que aquilo que nós necessitamos para nos compreendermos se manifeste. Porque nós somos o próprio universo também. Então, tudo isso, né, como você diz, nós atraímos. Nós, como universo, atraímos para nós aquilo que vai contribuir para o nosso despertar, para o nosso condicionamento. Então, por isso, nunca vai ser nada monótono, não. Está sempre acontecendo alguma coisa. A não ser que você fique lá dentro de uma caverna, né, lá no Himalaia, aí pode ser que fique monótono, mas você vai estar meditando, você está no silêncio, vai estar tudo maravilhoso. Isso mesmo, Ângelo. Tudo surge para o reconhecimento de si, a presença. Consciência reconhecendo a si mesmo. Isso. A lila. Essa brincadeira maravilhosa que a gente deve estar sempre grato por estar participando disso.
Porque é lindo isso, não é verdade? Como que o universo é perfeito, como tudo funciona sincronizadamente, né? Tudo acontece para que essa maravilha aconteça assim nesse sentido de entendimento, de reconhecimento. Como é lindo isso. Você percebendo isso, você reconhece que isso é amor, não é verdade? Sim, somos os olhos da consciência. Somos a consciência, os olhos da consciência e tudo mais da consciência. Não é verdade? Que coisa linda, né? Nossa, isso é maravilhoso. Tudo o que existe, nós somos. Desde o grão de areia, uma borboleta, a lagarta, a lagartixa, o elefante, o outro. Vocês, eu, tudo é a consciência se manifestando, se percebendo, se manifestando, se percebendo, se reconhecendo. A vida, né? Nós somos a vida em todos os sentidos, em todas as dimensões. Isso é que nós somos. Que bênção, né? Isso é uma bênção. Maravilhoso isso. Como tudo é perfeito. E esse é através do sentir, né? Da observação, do sentir, que nós nos tornamos conscientes. É através da experiência. Então, não rejeitemos nada, não. Tudo o que vem é para ser vivido com profundidade, com integralidade. Tudo, inclusive raiva e ódio. Tudo é para ser observado, porque isso nos aponta para a presença que nós somos. Isso. E essa identificação é que traz o sofrimento, exatamente, Ângela. O Rodrigo está colocando que ele tinha problemas para se relacionar com pessoas mais agressivas. Elas me atacavam e eu também. Isso se repetia, até que eu cansei e aceitei mais as críticas delas, que me acham delicado demais e cheio de frescuras. Quando a gente chega nessa, a gente abre mão de tudo, elogio e crítica não tem nenhum valor, não traz nenhum resultado de nada. Você apenas observa. Se couber, né, alguma coisa, você medita, abre mão, né? Porque quem recebe elogio e quem recebe crítica? É o ego que está sendo criticado e que está sendo elogiado. A consciência simplesmente ela é neutra. Agora vocês sorriem juntos, né? É difícil porque enquanto você é ego, como ego, né? Você rejeita a crítica, porque você acredita naquilo que você, né? Nas suas ideias. Ou então, se você recebe um elogio, você fica, né, embravecido, né? Vira um pavão. Aos poucos, isso não tem mais sentido.
Porque é o ego que está sendo criticado e o ego que está recebendo elogio. Então, tudo certo, está tudo certo. Está tudo bem, no fim das contas, está tudo bem. Isso é paz. É apenas ser, né? Apenas ser. Somos. Fluímos. Todos nós. Todos nós. Somos e fluímos. Algumas com certa resistência, mas só enquanto estão aí, né, acreditando em certas coisas, né? Mas no fundo está fluindo. O Ângelo, pela observação neutra e impessoal, nós deixamos de nutrir e dar abrigo aos condicionamentos e eles por si só perdem a força, exatamente. Quando a gente foca na presença, né? Quando você fica nessa observação neutra, você para de dar força, né? Para o ego, para esses condicionamentos e conceitos, né? Tudo é o foco. Se você foca na presença, tudo mais perde a força. Se você foca no ego, o ego fica, né, se fortalece. Se você tem essa postura de abrir mão, nada mais tem força. Nada mais tem força. A única coisa que tem força é a presença. É a paz inata dentro de nós. E quando a gente está sempre com essa consciência de presença, as coisas que vêm, elas vêm, passam por nós e vão. Elas não ficam. Elas não ficam. Ela só fica para aquele que dá força, para aquele que coloca foco, para aquele que dá importância àquele sentir. Quando a gente vê o sentir apenas como um instrumento de apontar, né, como um apontamento, ponto. Você observa, vê aquilo que está mostrando e deixa aí. Não tem que reter mais nada. Simplesmente aquilo se vai, perde a força, né? Se esvai, né? Se dissolve. Assim como aparece, some. Através da observação, o silêncio que nós somos vai emergindo. Nós nos tornamos não, né? Porque nós já somos o silêncio.
mas isso fica evidente. Nós nos permanecemos em silêncio internamente. Gostamos do silêncio externo também. Falamos menos. Quando encontramos com outro afim, às vezes a gente não precisa nem falar nada, ficar só em silêncio. Porque a comunicação está além das palavras. Então, convidar vocês para a gente fazer os nossos minutos de silêncio, deixando que a presença que nós somos se imerja, permeie tudo, que ela já permeia, mas que a gente tenha consciência disso, que a gente sinta essa presença. A força que ela é, a paz que ela é, a verdade que ela é. Se somos presença, todos somos capazes de perceber isso. Somos presença sempre, eternamente, desde sempre. Silêncio que somos. Ele se manifesta quando nós nos voltamos para Ele. Quando nós nos dedicamos a estar assim, na solitude interna, em contato com o nosso íntimo, que nós chamamos dentro,
interior, mas que é tudo o que existe. É uma forma de nós entendermos essa introspecção. Que no nosso dia a dia nos voltemos para esse silêncio. Não importa onde estivermos, o que estivermos fazendo, se estivermos trabalhando, conversando, nos alimentando, mantenhamos o contato com esse silêncio que é a presença. Nos mantenhamos cônscios de quem somos e não nos deixemos levar pelos sentimentos, pensamentos, emoções. Que mantenhamos essa consciência de ser viva. Isso é o que é real. Todos os outros sentimentos, pensamentos, tudo que vem e vai é ilusão, é irreal. Faz parte do seu processo, mas não tem consistência. Porque a única coisa que permanece é a presença que observa esse ir e vir. Então, que nos mantenhamos focados nisso. Aceitando esse ir e vir, acolhendo, compreendendo esse processo abençoado da vida, sendo grato por estarmos aqui e agora, vivenciando e percebendo tudo isso. Reverenciando o universo, o mistério que está além da lógica, que nos envolve, nos abraça,
nos ampara, que nos dá a vida. Isso que somos, esse universo que somos, que é puro amor, aceitação, compreensão, compaixão. É isso que somos. É isso que vibra em nós. Paz, pura e eterna paz. Om Shanti Om. Gratidão a todos vocês pela presença de vocês nesse encontro. Quando estamos juntos, essa verdade que é sempre repetida por aí, né? Somos um, ela fica evidente, né? Então, eu agradeço a presença de vocês, que somos verdadeiramente um, nesse instante, mas sempre, sempre. E eu convido vocês a estarem novamente aqui, terça-feira que vem, né? E nós mantenhamos, né, esse contato, porque isso é muito bom, né? Então é isso. Uma boa noite, bom descanso, né? Tinha até mais uma questão, né, acho que foi a Mônica que colocou sobre o medo, mas a gente deixa isso para um próximo sessão, ok? Então é isso. Namastê, namastê. Obrigada. Viu, gratidão, amo vocês muito mesmo.
Obrigada a todos, gente. Obrigada, amo vocês. Até uma próxima vez.